Eu sou Gabriela de Leão, sou formadora do Instituto Jung, e hoje eu convido vocês a refletirem sobre uma abordagem pedagógica que ganha cada vez mais força com o novo ensino médio, que é a interdisciplinaridade. A ideia é que ao longo desse vídeo, a gente possa ampliar nossa compreensão sobre a interdisciplinaridade no novo ensino médio, provocando aí uma reflexão crítica e inspirando o desejo de fortalecer e potencializar a adoção dessa abordagem na nossa prática pedagógica. Mas para começar, eu trago aí um convite. A ideia é que você pause esse vídeo por 5 minutos, pegue uma caneta e um papel e escreva livremente tudo que vem à sua mente quando você pensa em interdisciplinaridade. O movimento proposto aqui é que você possa ativar seus conhecimentos e experiências prévias sobre esse tema. Não existe um roteiro específico, a ideia é que essa escrita seja bem livre e priorize suas principais memórias, as suas memórias mais marcantes ou suas concepções sobre esse tema. Mas, se você não souber por onde começar, vou trazer aqui algumas dicas. Você pode, por exemplo, registrar o que você entende por interdisciplinaridade. Ou então, você pode contar uma experiência pedagógica interdisciplinar que te marcou quando você era um estudante ou então como docente. Você pode também identificar e contar o que te mobiliza ou te desmobiliza a trabalhar com essa abordagem. Vamos lá? Daqui a 5 minutinhos eu te encontro aqui novamente. Boas reflexões. E aí, como foi realizar essa reflexão? Ao que esse conceito te remete? No Brasil, o conceito de interdisciplinaridade passou a fazer parte do nosso cenário educacional a partir da Lei de Diretrizes e Bases de 71. E depois ela foi mais fortemente abordada, e proposta a partir da LDB de 96. E também a partir dos parâmetros curriculares nacionais, influenciando o trabalho das escolas e dos professores para que essas instituições compreendessem o processo de ensino-aprendizagem como um processo sistêmico que não poderia aí ser pautado uma abordagem fragmentada, com leituras estanques de conceitos ou de teorias, Com a BNCC para a etapa do ensino médio, a gente teve aí alterações importantes que fortaleceram ainda mais a adoção dessa abordagem na nossa prática pedagógica. Isso porque a BNCC ela alterou a lógica da seriação e das disciplinas. Então, competências específicas e habilidades passaram a ser organizadas por área de conhecimento, sem ter uma especificação do ano que elas devem ser trabalhadas, com exceção dos componentes curriculares de português, de língua portuguesa, no caso, e de matemática, que são componentes que são obrigatórios nos 3 anos do ensino médio. É importante a gente ressaltar que a BNCC considera essencial e portanto, mandatório, a aprendizagem de todos os demais componentes curriculares, ainda que de forma articulada. Isso quer dizer que, além da língua portuguesa e da matemática, a formação geral básica deve promover aprendizagens em educação artística, educação física, inglês, filosofia, geografia, história, sociologia, biologia, física e química. Além disso, as redes e as escolas, elas também têm a opção de trabalhar outros componentes curriculares que elas acharem pertinente em função da sua realidade. Então, por exemplo, elas podem adicionar aí ao seu currículo o espanhol, o alemão, As escolas e redes também têm essa autonomia para organizar seus currículos por área de conhecimento ou por componente curricular e para decidir como vai distribuir essas habilidades ao longo dos anos. É importante a gente destacar que essa organização por área de conhecimento acaba possibilitando o nosso terceiro tópico aí no esquema, que é potencializar a interdisciplinaridade, como forma de promover uma maior integração e contextualização curricular, ainda que preservando aí os conceitos e procedimentos próprios de cada componente. Nesse caso, os objetos de conhecimento asseguram a expressão dos componentes que vão ser trabalhados de forma articulada e promovem o desenvolvimento das habilidades e das competências das áreas. Mas por que trabalhar com interdisciplinaridade? Quais aprendizagens essa abordagem possibilita?
E afinal, o que é, né, esse conceito, essa abordagem? Bom, existem diferentes compreensões sobre esse tema, que apesar de não ser uma discussão muito recente na educação, é uma discussão bastante complexa e frequentemente desafiadora de se colocar em prática. Todo professor que trabalha pautado nessa abordagem sabe o quanto pode ser desafiador. Isso porque, de uma forma geral, essa abordagem faz com que provoca com que os educadores articulem aí objetos de estudo e componentes curriculares para que os estudantes tenham uma visão mais ampla e mais orgânica e menos fragmentada do conhecimento. Mas essa compreensão, para que essa articulação ocorra, é fundamental que as escolas promovam e oportunizem o estudo e um planejamento conjunto e colaborativo entre os educadores. E por que desenvolver um trabalho pedagógico pautado na interdisciplinaridade é algo tão relevante? A interdisciplinaridade, ela é condição necessária para estudo dos fenômenos sociais, econômicos, culturais e científicos atuais, que são complexos por natureza. Então, ela deve aí emergir da realidade associada aos problemas cotidianos e atuais, que podem ser de âmbito geral, ou então fazer parte de um universo particular de uma escola. Então, de um âmbito geral, a gente pode trazer como exemplo, olhar para nosso contexto pandêmico atual de uma forma mais ampla, mais sistêmica. Então, eu que sou da área da biologia, vou trabalhar conceitos e buscar compreender essa questão do vírus, essa vertente também do que é uma pandemia, né, do que provoca infecção. Mas essa pandemia, ela impacta diferentes áreas da nossa vida, né? As questões econômicas, as sociais, as culturais, a forma como a gente se relaciona. Então, trabalhar apenas o aspecto biológico dessa pandemia seria trazer uma visão muito fragmentada e limitada dessa questão. A interdisciplinaridade também permite a gente olhar para questões locais, né? De uma região, de uma comunidade, de uma escola. E aí, como exemplo, eu vou partilhar uma experiência que eu vivi como educadora. Eu sou professora de biologia e trabalhava numa escola periférica da Grande Florianópolis, e atrás da escola passava uma vala, né? Os estudantes chamavam de vala. E num dia muito quente, teve um estudante que chegou e falou assim: nossa, hoje eu fiquei até com vontade de mergulhar na vala. Eles associavam a vala como uma vala de esgoto, né? E aí os estudantes, né? E aí teve um estudante que respondeu assim: nossa, mas o meu avô contou que antigamente eles tomavam banho na vala, e que não era uma vala, era um rio. Essa situação acabou gerando várias questões, né? Os estudantes começaram a falar: uai, mas por que quando deixou de ser rio virou vala, né? Se é um rio, onde é que esse rio nasce? Não tem cara de rio, né? O que é um rio? O que precisa ser? Então eles começaram a trazer uma série de questões que, para a gente conseguir responder, a gente teve que acionar, né, conhecimentos e competências e habilidades de diferentes áreas de conhecimento. A minha aula aquele dia virou uma bagunça, eu tive que replanejar, mas a gente começou a discutir, falar do Rio, e decidiu transformar essa experiência, né, e essas questões num projeto. Esse projeto fez com que a gente buscasse entrevistar, que os estudantes entrevistassem moradores da comunidade, os mais antigos. Eles criaram um museu que contou a história do Rio. A gente trabalhou essa questão em geografia sobre relevo, sobre nascente, na área de biologia sobre questão de recursos hídricos, gestão de recursos hídricos, e também a questão de despoluição. Então, a gente abordou uma série de questões, inclusive de debater e tentar entender por que aquela comunidade perdeu um rio, né, e passou a ter uma vala altamente poluída,
já que ela não tem saneamento básico, né? Então não existe tratamento de esgoto da comunidade. E tentar entender por que não tem tratamento de esgoto naquela comunidade, se existe, é um serviço prestado em comunidades próximas. Então, mobilizou aí uma série de reflexões, uma série de discussões, né? E essa experiência traz aí uma perspectiva da interdisciplinaridade que é partilhada por um pesquisador chamado Yves Lenoir, que traz uma visão bastante interessante sobre a interdisciplinaridade, né? Ele diz que o objetivo da interdisciplinaridade é resolver problemas da existência cotidiana e não criar uma nova disciplina ou produzir um discurso universal, né? Para ele, a interdisciplinaridade deve se centrar em questões sociais, né? E essa compreensão dialoga muito com o conceito de competência, né? Competência é a gente mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver questões do nosso dia a dia, né? Então, quando ele traz aqui que a interdisciplinaridade deve se debruçar, deve ser pautada em questões sociais, né? Essa compreensão dialoga também com uma educação pautada por competências, porque é uma abordagem que provoca a gente olhar para temáticas e buscar descortinar, refletir, trabalhar sobre temáticas que estão vinculadas ao nosso cotidiano, à nossa vida. Bom, além disso, é importante a gente sinalizar que a interdisciplinaridade, ela contribui muito para o desenvolvimento integral dos estudantes, né? Então, ela potencializa e desenvolve o pensamento crítico, né? Viabilizando a construção de um conhecimento mais amplo. Isso porque a interdisciplinaridade ajuda na construção de um pensamento que seja pautado na criticidade, visto que ela amplia o entendimento sobre os conteúdos do currículo escolar e faz com que os estudantes observem o mesmo fato ou o mesmo objeto do conhecimento a partir de diferentes pontos de vista. Essa visão sistêmica, ela é muito importante para formar cidadãos questionadores e mais sensíveis, né, a diferentes temáticas, dispostos aí a se colocar no lugar do outro para entender posicionamentos diferentes. Ela também favorece a conscientização social, já que os diferentes pontos de vista vão ser partilhados, né, a partir no estudo daquela temática, vão aí ajudar a analisar uma mesma situação e vão nos ajudar a revelar as desigualdades também sociais, né? Então, os preconceitos, as faltas de oportunidade, isso faz com que os alunos se tornem muito mais conscientes sobre suas próprias ações no mundo, né? Sobre o seu lugar no mundo. Além disso, essa abordagem, ela ajuda a criar ambientes colaborativos. Frequentemente, a abordagem interdisciplinar busca olhar para as questões complexas. E essas questões complexas, para serem respondidas, elas precisam ser respondidas de forma coletiva, né? Colaborativa. Além disso, como a interdisciplinaridade demanda a colaboração entre os professores de diferentes componentes, né? Ela não apenas possibilita a criação de ambientes colaborativos para o desenvolvimento dos estudantes, como também para o desenvolvimento dos próprios docentes, que passam a aprender com seus pares nesse trabalho integrado, né? Então, a gente consegue identificar aí uma série de oportunidades que trabalhar pautado na interdisciplinaridade nos possibilita. Para tornar esse exemplo, né, essa abordagem mais concreta, a gente traz aqui um exemplo de um projeto intitulado África, o berço da matemática. Esse projeto foi desenvolvido pela educadora Andréia Vilicinski, que é professora da Rede Pública de Santa Catarina. A professora Andréia, ela desenvolveu um programa de etnomatemática com 17 alunos do segundo ano da Escola de Ensino Médio Governador Celso Ramos, que fica localizada em Joinville, em Santa Catarina. E nessa escola, a etnomatemática é um eixo do programa de matemática e dentro dele é trabalhada a vertente da afroetnomatemática. Essa proposta ela é motivada pelo projeto
político-pedagógico da escola que estimula aí a formação de valores, hábitos e comportamentos que respeitam as diferenças e que também valorizem os conhecimentos e os saberes produzidos na África e por comunidades afrodescendentes do Brasil, tendo aí um compromisso com a educação antirracista. Bem, nesse projeto, né, a professora começou a mobilizar os estudantes a partir da exibição de um documentário, intitulado Besouro, que conta a história de um capoeirista da Bahia, da década de 20, né, o Besouro Magangá, que é muito importante, né, que é uma figura muito importante para a história do nosso país. Com esse documentário, ela fez aí uma série de problematizações e reflexões que disparou, né, e trouxe um contexto sobre como a cultura afro-brasileira é situada na história do nosso país. Trouxe aí um relato de histórias vinculadas à resistência e de luta e de criação, né, desenvolvido aí na década de 20, né, vinculado à nossa história e à nossa cultura. Assistir esse documentário foi aí permitir um posicionamento e uma valorização articulado aí com uma educação antirracista. E essa reflexão e essa provocação inicial teve um desdobramento, né? A professora convidou os estudantes a formar grupos para investigar as relações da matemática e seus procedimentos com diferentes práticas culturais africanas e brasileiras, como as trabalhadas no filme e apresentadas no filme, as que foram discutidas no filme. Então, os grupos aí investigaram sobre diferentes temáticas, né, e práticas culturais africanas e brasileiras, como o jogo mancala, que é um tipo de jogo de tabuleiro, sobre gráficos de Sona, que são uma forma de escrita com representação de desenhos matemáticos, de figuras geométricas, como está representado aí no slide. Então, eles usam a representação de desenhos matemáticos e de figuras geométricas na areia, e essa prática ela é adotada por povos do Congo, da Angola, da Zâmbia, e é usada muito para contar histórias e partilhar experiências dos povos, né? Então, a partir do desenho de pontos, eles constroem aí desenhos geométricos e vão contando histórias ao longo desse percurso. Além disso, né, outra temática trabalhada foi a música africana, a capoeira, os jogos de búzios, e os alunos foram investigando e buscando compreender como essas produções culturais se articulavam com a matemática, como, por exemplo, a questão do ritmo e a música, né? E a relação que a música tem com as frações, por exemplo, como os gráficos de Sona trazem análise combinatória, como os jogos de Mancala promovem o raciocínio lógico, como os jogos de búzio trazem aí e abordam, né, e trabalham a probabilidade, como são os ângulos, ou como a capoeira, né, acaba se articulando com a temática de ângulos, trabalhada na matemática também. Bem, os estudantes realizaram essas pesquisas, os grupos realizaram essas pesquisas e depois partilharam os seus achados e as suas aprendizagens, né, para os colegas através de vídeos ou apresentações de PowerPoint. Mas o que chama atenção, né, é que essa experiência nos permite perceber como uma única professora integrou e articulou, através de um trabalho com a etnomatemática, saberes de diferentes áreas, como a própria matemática, a arte, a história, as relações étnico-raciais. Então, perceba que a etnomatemática é um tema de alta complexidade,
que traz aí para a sala de aula uma diversidade de questões do nosso mundo e nossa realidade que precisa mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para que essas questões sejam respondidas, né? A partir de uma visão mais ampla, mais complexa e sistêmica. Nessa experiência específica, o trabalho pautado na interdisciplinaridade colocou os estudantes numa posição de investigadores e abriu espaço para reflexão e valorização de conhecimentos que são produzidos em sociedade que frequentemente não são valorizados, como os conhecimentos produzidos pelas sociedades africanas e pelas comunidades afro-brasileiras. Veja que potente, né? Todas as reflexões, todas as oportunidades de aprendizagem que esse projeto gerou a partir dessa articulação e da integração desses saberes constituintes da etnomatemática. Bem, para finalizar, a partir do que foi apresentado, que tal vocês retomarem as suas reflexões iniciais, os seus registros iniciais sobre interdisciplinaridade e complementá-las, trazendo aí novas ideias, relações e compreensões geradas por esse nosso momento de reflexão. Você também pode partilhar essas reflexões com seus pares, com seus colegas, pensando em como promover ou fortalecer a prática pedagógica interdisciplinar na atuação de vocês em suas escolas. Muito obrigada, boas reflexões e um bom trabalho no novo ensino médio.